Bom dia para quem eu não vi ainda. Tá bom, hein? Tá funcionando? Hoje é a segunda parte da nossa série de estudos sobre a felicidade. E a gente resolveu fazer essa série, a gente começou a fazer essa série porque nós vivemos tempos difíceis, né? Então, tempos de crises, onde a gente olha para o jornal, não sei vocês, mas eu olho para o jornal, estou até tentando não ler tanto o jornal, já falei isso várias vezes aqui, estou me disciplinando para não ficar olhando as notícias, né? Olhar, só 3 vezes por dia, né? Porque se deixar eu quero olhar a cada meia hora. Eu não sei vocês, mas eu vou para o jornal com aquela expectativa, aquela esperança de que tem uma notícia boa, né? Aí não tem a notícia boa, daí eu fico frustrado, eu fico irritado, eu acabo descontando em quem está perto de mim. E isso não é bom, isso não é de Deus, né? Então, eu tenho que me disciplinar para não fazer isso, para não ficar toda hora olhando as notícias e tal, né? Mas eu tenho que me disciplinar também para ser feliz. E a gente começou vendo na semana passada que a felicidade, a gente não procura, a gente não busca a felicidade. A felicidade, ela é uma consequência das atitudes que nós temos, das coisas que nós decidimos fazer. Então, nós precisamos, ao invés de procurar a felicidade ou buscar a felicidade, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Então, nesse estudo que a gente está fazendo do livro de Filipenses, né, nós estamos vendo o que Paulo fala a respeito disso. E é muito interessante que Paulo fala um monte sobre a felicidade nesse livro, num momento em que ele está preso. Paulo está no Chilindró, ele está na cadeia, nós vamos ver daqui a pouco tudo que ele passou, tudo que aconteceu com ele. E ao invés de murmurar e reclamar e falar, ó dia, ó vida, ó azar, né? Por que Deus? Ele escreve sobre felicidade. Fala, esse cara é maluco, né? Ele não bate bem, realmente, ele é maluco por Jesus. E por isso ele consegue falar sobre a felicidade, mesmo na adversidade, mesmo com as notícias ruins. E na semana passada, eu só vou dar uma rápida revisada, não vou pregar tudo de novo, não se preocupem, mas só para a gente lembrar, na semana passada nós vimos 4 hábitos, né, os 4 primeiros hábitos que Paulo propõe para nós encontrarmos, então, a felicidade como consequência, para nós usufruirmos da felicidade. O primeiro era, eu preciso ser agradecido pelas pessoas na minha vida. Então, a gente comentou que às vezes a gente murmura muito, a gente reclama muito pelas pessoas que estão conosco ou fica vendo os defeitos delas, mas Paulo sugere que não, que a gente deve agradecer a Deus pelas pessoas. O segundo hábito, a gente deve interceder por essas pessoas, né? Orar por elas. Daqui a pouco a gente vai ver o que a gente deve orar mesmo. No terceiro hábito, a gente deve esperar o melhor das pessoas, porque também a gente normalmente olha para as pessoas e, devido à nossa bagagem, à nossa história, tudo que a gente já passou, todas as nossas decepções, a gente espera que, melhor não confiar, melhor não deixar me aproximar tanto, melhor não ter intimidade, porque senão me decepcionarei novamente. E Paulo fala que não, que a gente não deve fazer isso, a gente deve esperar o melhor, mesmo sabendo que às vezes vamos sim nos decepcionar, faz parte, né? E o quarto hábito que a gente viu semana passada foi que nós devemos amar as pessoas como Jesus ama. E isso é bem fácil de fazer, né? Isso é o mais fácil, né? Só vou amar como Jesus. E de fato, se a gente se todo mundo conseguisse amar como Jesus, a gente não teria problema nenhum, não é verdade? Mas infelizmente, nós ainda estamos nessa caminhada, nós estamos subindo os degrauzinhos da nossa fé, né? Mas a gente começou vendo esses 4 hábitos, por quê? Vocês viram que todos eles dizem respeito a pessoas. Porque a gente viu que a primeira coisa que nós temos que ajustar para nós podermos usufruir da felicidade são os nossos relacionamentos. Que mesmo que você tenha dinheiro, que você tenha saúde, que você tenha fama, que você tenha status, se você não tiver relacionamentos ajustados, você não vai ser feliz. Então, nós começamos, na semana passada, falando sobre relacionamentos e como que a gente ajusta esses relacionamentos. E uma coisa muito importante que eu quero revisar foi que a gente viu a receita de Paulo quanto ao que nós devemos orar pelas pessoas, né? Que também são 4 coisas bem simples. Primeiro, que elas cresçam em amor. Segundo, que elas façam escolhas sábias. Terceiro, que elas vivam com integridade. Só isso. E quarto, que elas se tornem como Jesus. Simples, né? Para nós parece impossível. Você fala assim, mas Eli, eu vou orar um negócio desse. Como é que a pessoa vai virar isso, meu querido? Depois que você orou, o problema não é mais teu, o problema é de Deus. Agora, eu posso confiar que Deus quer fazer isso na vida das pessoas? Sim ou não? Sim. Está na palavra.
Então eu posso fazer essa oração com convicção de que ela é a vontade de Deus. Mas eu vou precisar ter paciência para esperar até que Deus complete a boa obra. E eu não vou cobrar isso, eu não vou exigir isso das pessoas, porque não cabe a mim. Esse é um assunto que Deus vai ter que resolver com cada uma delas, né? Então foi isso que a gente viu na semana passada. Hoje nós vamos ver uma outra situação, então. A gente começou falando dos relacionamentos. Hoje nós vamos falar de uma armadilha, a armadilha do quando e do então. Vocês conhecem essa armadilha? Essa armadilha é o seguinte, é quando você fala assim: quando eu tiver dinheiro, então eu serei feliz. Quando eu tiver uma namorada, então. Quando eu tiver um namorado, quando eu me casar, quando eu tiver um filho, quando meu filho crescer, quando meu filho for embora, né? A gente coloca esses condicionais. Quando isso, eu serei feliz. Quando aquilo, eu serei feliz. E isso é um erro enorme que todos nós cometemos, porque a gente já viu na semana passada também que a felicidade, ela não pode estar vinculada a essas coisas efêmeras. Por quê? Porque as coisas passam. Lembra o exemplo da Disney? Quando eu for para a Disney, eu vou ficar feliz. E quando chegar a conta do cartão de crédito? Aí você vai ficar muito infeliz, né? Você vai ficar desesperado, não é verdade? Então, a gente não pode condicionar a nossa felicidade a eventos ou coisas, mas a gente precisa entender que ela é algo muito mais profundo, e nós vamos encontrá-la como consequência, então, das nossas atitudes, né? E não daquilo que a gente adquire, daquilo que a gente conquista com o nosso sucesso. Mas nós vamos ver que há 4 barreiras. Hoje a gente vai ler um texto bem longo de Paulo. Não se preocupe, não vou ficar repetindo ele, mas a gente vai ler uma vez pelo menos. Mas nós vamos ver um texto bem longo. E nesse texto, Paulo vai mostrar que nós temos 4 barreiras para encontrar a felicidade. 4 barreiras, não é para encontrar, 4 barreiras para usufruirmos da felicidade. 4 coisas que nos atrapalham a usufruirmos da felicidade. Algumas são bem óbvias. Você vai falar, ele não precisa nem falar, eu já sei. Primeiro, a dor. É lógico, quando dói alguma coisa, é difícil ser feliz, né? Então, você está com uma unha encravada, todo o resto da tua vida está maravilhoso, mas a unha está doendo. Você fica lá, né? Não importa que os seus 5 filhos estão com saúde, não importa que a sua conta bancária está no azul, não importa que o seu carro está com o tanque cheio, a sua geladeira está cheia, mas a sua unha está doendo, então você fica... Né? É ou não é? Você já entra naquele MRC, modo reclamatório constante, né? E fica... essa unha, maldita unha. Que bom que você tem unha, né? Arranca o dedo fora, daí você não reclama da unha, né? Que mais? Pessoas difíceis. Esse é o pior. Todo mundo tem o seu Alexandre Ferreiro. Lembra? Vocês já leram quando Paulo fala do Alexandre Ferreiro, que é o cara que pega no pé de Paulo, judia de Paulo, atrapalha a vida de Paulo? Todo mundo tem o seu Alexandre Ferreiro, que é aquela pessoa que pega no teu pé, que faz bullying com você, que te massacra, que tenta te prejudicar, né? As pessoas difíceis, todos nós sofremos com isso. Uou, passei. A pressão, que pressão? A pressão exterior que vem de fora, cobranças externas, cobranças internas. Quando você se sente pressionado, cobrado, criticado, né? E por último, óbvio, os problemas em geral. Problemas tiram a nossa paz. Quando você está com problema, você certamente vai ficar agoniado, você vai ficar aflito, você vai ter dificuldade de ter paz. É por isso que eu sempre falo, não leia as notícias antes de dormir. Não leia e-mails do trabalho antes de dormir. Cadê a Carla? A Carla precisava ouvir isso, né? Sério, gente, tem coisa que você não pode ler antes de dormir, porque tira a tua paz. Eu falo para a Carla, outro dia ela leu um negócio lá, eu falei, Carla, se você me fala um negócio desse antes de dormir, eu não durmo. É simples assim, eu passo a noite inteira pensando nesse troço. Então não me fale isso antes de dormir, não é a hora de ver isso. É hora de você ouvir um salmo, é hora de você ouvir uma música tranquila, é hora de você ler um trechinho da palavra, sabe? Ah, mas você vai dormir lendo a Bíblia, isso é pecado. Não é pecado dormir lendo a Bíblia, gente. Pode dormir lendo a Bíblia, não tem problema não. É a paz do Senhor que está invadindo o teu coração e você dorme, descansa. Amém? Tá? Agora o cara vai ler jornal, vai ler notícia, vai ver e-mail do trabalho. Aí me poupa, né? Aí vai ter problema, aí não vai dormir. Bom, em Filipenses, então, continuando, a gente está estudando Filipenses, tá? Lá no capítulo 1 ainda, hoje nós vamos ver do capítulo 12 ao capítulo 30. Texto bem longo. E nós vamos ver sobre essas 4 categorias, então, de problemas que eu vou chamar de
antifelicidade, são opositores da felicidade, são situações que nos impedem ou tentam nos impedir de ser feliz. E ele vai mostrar essas 4 categorias e ele vai mostrar como que a gente pode ser feliz mesmo sofrendo esses 4 tipos de impedimentos. Então, como que a gente pode ser feliz em qualquer circunstância? Mas vamos nos lembrar, Paulo está na prisão. Ele já ficou preso 2 anos em Cesareia, depois ele foi enviado para Roma. No meio do caminho ele sofre um naufrágio, o barco afunda, mas ninguém morre. Vai parar numa ilha deserta, fica preso nessa ilha por um tempo, é mordido por uma cobra, quase morreu, não morreu por milagre. Acaba indo para Roma, fica lá preso, acorrentado a um guarda 24 horas por dia. Essa é a situação de Paulo. Se tem um cara que podia reclamar, é Paulo. É ou não é? Se tem um cara que podia falar, por que Deus? É Paulo. Mas Paulo não fala isso. Vocês vão ver nesse texto que, pelo contrário, ele vê algo positivo nisso tudo. Ele vê além das circunstâncias. Mas eu já estou me adiantando. Vamos dar uma olhada no texto. Então, eu vou ler para vocês. Vocês conseguem ler aqui por trás de mim, se vocês quiserem abrir. Filipenses 1, versículo 12 até o 30. Vamos lá? Eu vou ler o texto inteiro, depois a gente vai pensando uns pedacinhos para ver o que ele quer dizer, tá? Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. O que é aquilo que me aconteceu? A prisão, tá? Tudo o que aconteceu. Tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade. Eu esqueci meu óculos, não consigo ler o negócio. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, quer dizer, caso eu continue vivo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos 2 lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido, quer dizer, permaneça vivo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes, como? Num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Bom, veja, Paulo está escrevendo uma carta e fica claro que ele está escrevendo para os amigos. Está claro isso para vocês? Que ele está escrevendo para gente que ele entende, que ele gosta, gente que gosta dele. É uma coisa muito íntima.
Esse livro inteiro ele é muito íntimo, ele fala do que ele está sentindo, do que ele está passando, não é um livro protocolar, tá? Ele está escrevendo para os amigos. E nessa passagem ele menciona então aquelas 4 antifelicidades, aqueles 4 impedimentos para a felicidade que eu mencionei para vocês. E como que ele faz para continuar feliz. E a gente começa pela chave de tudo, que é o versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Vamos repetir isso uma vez? Só a primeira parte. Não importa o que aconteça. De novo, não importa o que aconteça. Essa é a chave. Não importa o que aconteça. E Paulo entende isso. Não importa o que aconteça. Eu vou exercer a minha cidadania. Daqui a pouco a gente vai entender como que ele chega nesse ponto. Mas então, quando ele fala desses problemas, dessas circunstâncias, mesmo lá na prisão, ele mostra 4 dicas, 4 hábitos, mais 4, que a gente pode adotar, que a gente deve adotar, para vencer, então, esses opositores que a gente vai ter na nossa vida, que não vai ter como escapar, gente, sinto muito, mas todo mundo vai passar por essas coisas, né? Todo mundo tem momentos de dor, todo mundo tem gente complicada, todo mundo tem problemas, não é? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso aí. Então vamos lá, primeiro hábito, olhe para os problemas com a perspectiva de Deus. Paulo olha o que está além. Vejam que ele nem entra no detalhe da prisão, ele se fala tudo o que aconteceu, eles já sabem tudo o que aconteceu, ele foi preso, foi enviado, o navio afundou, cobra mordeu, tudo o que aconteceu é para o bem. Ele está olhando aonde? Lá na frente. Ele está olhando numa perspectiva muito mais ampla. Ele está pensando no final da história, ele está pensando no prêmio. Tem um outro livro que ele fala, corri, lutei, vou para o prêmio, eu vou para a glória, eu vou para a galera. Né? Ele está pensando lá na frente, ele não está pensando no aqui e agora. Quando a gente fica preso ao aqui e agora, a gente sofre, porque você está preso às circunstâncias. Você está preso àquele momento, e aquele momento é difícil, ele é terrível às vezes. E Paulo fala, não, meu querido, olha lá na frente, olha o que te aguarda, olhe na perspectiva de Deus. Tá? Versículo 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ele está vendo, tudo o que está acontecendo está servindo para o progresso do Evangelho. Ele como que sabe o que vai acontecer. Ele sabe no seu coração que 200 e poucos anos mais tarde, Roma se tornaria o centro do cristianismo no mundo. Mas naquele momento, onde que ele está? Na prisão. Na prisão, e naquele momento ele fala, isso serve para o progresso. E a gente sabe, se você lê Atos, você vai ver que Paulo, desde o começo, ele fala, eu quero pregar em Roma. E Deus fala, legal, Paulinho, vai pregar em Roma, só que como prisioneiro. Eu acho que ele pensa assim, ups, por essa eu não esperava. Você achou que você ia de carruagem, né? Com honras. Não, você vai de prisioneiro. Só que você não vai como um prisioneiro qualquer, você vai como um prisioneiro real, de César. Vocês sabem quem era César naquele tempo? Foi o César mais famoso de todos. Nero, o próprio. O cara era do mal, gente. O cara era, pensa num cara do mal. E Paulo é prisioneiro de César. E ele fica acorrentado a um guarda. Aí eu comecei a fazer as contas. Eu li que esses guardas eles eram trocados a cada 4 horas. E Paulo ficou preso 2 anos. E a cada 4 horas trocavam de guarda 24 horas por dia. Ou seja, eu fiz uma conta mais ou menos, assim, minha matemática não é muito boa, mas eu acho que dá mais ou menos 4.380 turnos. 4.380 oportunidades de compartilhar o Evangelho. Quem que estava preso? Era Paulo ou eram os guardas? Você parou pensar? Paulo teve 4.380 oportunidades de compartilhar a sua fé. Tudo bem que devia repetir os guardas, talvez não fossem guardas novos, mas eu acho que tinha guarda que ia feliz para o trabalho, sabia? Eu acho que os guardas disputavam. Não, hoje é minha vez. Não, deixa eu ir no teu lugar, eu te pago para ir no teu lugar. E não é à toa que Roma, o cristianismo fez assim, ó, porque as pessoas queriam ir lá conversar com esse Paulo. Quem é esse cara? Quem é esse homem? Vamos lá. Vamos lá. Veja, Deus usa a prisão de Paulo para evangelizar Roma. Foi assim que Roma foi evangelizada. Foi assim que a Itália foi evangelizada. E naquela época, gente, Roma
era o centro do mundo. Era o centro do mundo hoje. Eles tinham mais poder naquela época do que os Estados Unidos têm hoje. Que eles eram a maior potência mundial do mundo conhecido naquela ocasião. E aí ele fala, tudo o que aconteceu serve, porque eu vejo o que Deus está fazendo. Eu vejo o que Deus vai fazer. Eu tenho uma visão de futuro e eu acredito. E alguns anos mais tarde, Roma se torna cristã. Com Nero e tudo. Não é fantástico isso? Quando isso acontece, quando um cristão ele tem essa perspectiva e ele olha além do problema, ele crê no que Deus vai fazer, duas coisas acontecem. Primeiro, isso é um testemunho para quem não é cristão. Para aquela pessoa que chega para você e fala assim, como é que você está assim, nessa situação? Como é que você consegue ficar em paz nessa situação? Como é que você consegue permanecer feliz nessa situação? É testemunho. As pessoas veem Cristo em você, elas veem diferença na sua vida. Quando elas veem que você, apesar da circunstância, consegue manter a calma, consegue permanecer feliz. Que é o versículo 13. Como resultado dessa minha prisão, de tudo que eu tenho passado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Quer dizer, todo mundo sabe que eu estou aqui por Jesus. Todo mundo sabe. Isso é testemunho. Que mais? É um encorajamento para quem crê. Porque você vê o outro vivendo pela fé, você vê o outro tendo vitória na fé, você fala, caramba, eu posso ter essa ousadia, eu posso viver isso também, porque eu creio no mesmo Deus. E é o que ele diz no versículo 14, e os irmãos, em sua maioria, quer dizer, não todos, mas em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, quer dizer, a minha prisão serve para motivar os irmãos. Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. As pessoas estão perdendo medo, elas estão falando, porque elas estão vendo o que está acontecendo na minha vida, que apesar de preso, acorrentado, eu estou proclamando o Evangelho. Olha que diferença que faz. E aí a igreja explode. Né? Então, primeiro hábito, precisamos ver os problemas sob a perspectiva de Deus. Olhar além. O mundo não acabou. A gente tem que olhar além. Segundo hábito. Vamos lá. Uou, esse é complicado. Esse tem a ver com o que a gente falou domingo passado. Domingo passado a gente falou dos relacionamentos. Quando a gente fala de problema, gente, não dá para fugir das pessoas, né? Então, nunca deixe os outros controlarem a sua atitude. Quando chegar aquela pessoa complicada, porque vão haver, né? Vão haver pessoas complicadas na nossa vida. É inevitável, porque não tem como a gente viver numa bolha. Nós não fomos chamados para viver numa bolha, num clubinho santo. E mesmo num clubinho santo, como diz minha amiga Sandra Becker, não quero falar, mas, né, Sandrinha? Não quero falar, mas vai ter gente complicada. Vai ou não vai? Sempre vai ter. Nós temos personalidades diferentes, nós temos histórias diferentes, nós somos pessoas diferentes, nós temos gostos diferentes. E tem gente que é mais complicado do que outros. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Mas nós precisamos aprender a não deixar que essas pessoas controlem a nossa atitude, controlem a nossa maneira de agir. Tá? E Paulo menciona 4 tipos de pessoas. É tudo 4, né? Perceberam? Não dá nem para falar que é uma pregação presbiteriana. Presbiteriana é 3, né? 4 eu não sei o que é. Então, Paulo menciona 4 tipos de pessoas. Os críticos, aquelas pessoas que pegam no pé, encrenqueiras, que sempre olham para o lado negativo. Os amigos, que é os que o ajudam. Os competitivos, os que concorrem contra. E os conspiradores, que são os que querem derrubar mesmo. Então, de 4 tipos de pessoas, só um é bom, que são os amigos. Vamos ver como é que ele mostra isso? Versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Eu até grifei aí o rivalidade, porque lá no grego, eu li naquelas, sabe aquelas letrinhas pequenininhas que tem na Bíblia embaixo? Assim que você olha lá, você vai ver. Esse rivalidade vem do termo Eris. Eris era a deusa da discórdia. Paulo usa essa expressão, são pessoas que gostam da discórdia. No nosso popular londrinense aqui, são pessoas barraqueiras. Barraqueiro, gente do contra. Sabe aquela pessoa que sempre tem uma opinião contrária? Que adora discutir,
adora argumentar, que discorda de você mesmo quando ela concorda com você, só para ter o prazer de discordar. Você conhece gente assim? Não olhe para ela. Mas tem gente assim, né? E Paulo fala que pessoas assim são terríveis, elas gostam de polemizar, gente. E é duro quando tem gente assim, né? E você às vezes tem que lidar com a pessoa. E Paulo fala que tem que lidar com a pessoa. E a gente tem que lidar com as pessoas. Nós temos que lidar com pessoas assim, né? E infelizmente está cheio de gente assim dentro da igreja. Gente que sempre tem uma crítica, sempre tem uma opinião contrária, sempre tem algo para apontar. E às vezes a gente fica chateado, a gente fica afetado com isso. Por que a gente se afeta com isso? Porque todos nós queremos agradar. Todos nós queremos. Quem aqui gosta de crítica? Quem aqui gosta de elogio? Sério que vocês não gostam de elogio? Quem gosta de elogio? Agora sim, eu gosto de elogio. Você fala, nossa, como gostei dessa sua camisa verde. Mas ela faz você ficar mais gordo. Aí já... Mas não é assim. Não, nossa, a música está boa, mas está muito alto. Não sei o que, esse maldito mais. Gente, tem hora que tem uma raiva desse mas. Quando a pessoa vem falando algo para você, aí você já fica esperando. Mas, e aí vem a crítica, e aí vem o lado negativo, e aí vem... E parece que tem gente que usa até uma estratégia. Não, primeiro eu faço um elogio para depois fazer a crítica, daí fica tudo bem. Fica tudo bem nada, porque o que a gente lembra é da crítica, né? Por quê? Porque a gente quer ser amado, a gente quer ser elogiado, a gente quer ser gostado, a gente quer ser aprovado. No fundo, todos nós procuramos a aprovação de alguém. E é por isso que a gente se afeta tanto com a crítica. Agora, para a gente se escapar da crítica, o antídoto é muito simples, gente. É eu saber que eu não preciso ser aprovado por ninguém. Porque eu já sou aprovado pelo meu Pai Celestial. Ele já me aprovou. O dia que eu recebi Jesus na minha vida, Deus falou, você é meu filho amado. Você faz parte da minha família. Você é meu. Eu sou teu. A Bíblia diz que eu sou a menina dos olhos de Deus. E se alguém fala que eu sou a ramela, problema dele. É ou não é? Você acha que eu sou não sou ramela. Você pode achar o que você quiser. A Bíblia fala, o Senhor fala, você é a menina dos meus olhos. Eu te gerei no ventre da tua mãe. De maneira maravilhosa. Eu não preciso, desculpa meus queridos, não me entendam mal, mas eu não preciso da aprovação das pessoas. Eu tenho a aprovação do meu Pai Celestial. Quando a gente entende isso, quer saber, pode falar o que você quiser. Você não vai afetar a minha felicidade. Aí Paulo fala dos amigos, né? Os amigos são bênção. Outros fazem de boa vontade. Eles o fazem por amor. Sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que fazem por amor, eles nos abençoam. Então todos nós precisamos procurar fazer as coisas por amor. Porque quando a gente faz por amor, nós estamos abençoando os nossos amigos, né? E por eles, e para os amigos não precisa falar muita coisa, porque eles são bons, então, glória a Deus por eles. Mas no versículo 17, ele fala mais uma outra categoria ruim, aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade. E isso hoje o mundo está cheio. E me dá uma raiva, porque eu vejo, às vezes eu entro no Facebook, ontem mesmo eu vi lá um post, aí tinha lá um casebre lá, casa do fiel, aí tinha uma mansão, casa do pastor. Eu falo, gente, isso é sacanagem, né? Porque, tudo bem, tem meia dúzia aí, ou mais, né? Que é assim. Mas tem muita gente fazendo ministério por aí, passando necessidade, gente. Tem muito pastor vendendo a janta para pagar o almoço. Sabe? Eu vendendo almoço para pagar a janta, não lembro como é que é, tá, né? Tem muito missionário passando dificuldade, então isso não é verdade. Só que realmente há aqueles que fazem por ambição egoísta. E eu estou para falar que não é nem pelo dinheiro. Alguns acabam sendo dinheiro depois, mas tudo começa no quê? Na influência. A pessoa quer mandar, ela quer ter influência. E como que a gente identifica essas pessoas? Se elas diminuem os outros para se autopromover.
Qualquer um que você observar que faz você se sentir menor para ele se sentir maior, é uma pessoa que tem ambição egoísta. E alguns fazem isso na brincadeira, com piadinhas, com joguinhos, né? E te humilham, e te fazem sentir menor, para que eles se sintam maior. Pessoas assim têm ambição egoísta. E finalmente, no versículo 17, ele termina falando dos conspiradores, aqueles que querem, esses aí querem ver o circo pegar fogo mesmo, tá? Ele completa dizendo: pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Você sabe qual que é a principal arma do conspirador? Vamos lá, gente, vocês sabem. Qual é a principal arma do conspirador? 3 sílabas, começa com fó, termina com K. Fofoca. A fofoca é a bala na agulha do conspirador. Fofoqueiro. A fofoca é o principal sinal de uma pessoa conspiradora, de uma pessoa que quer te derrubar, que quer tumultuar. Em Provérbio fala que a fofoca é um ardil. Você sabe o que é um ardil? É uma armadilha. É algo que quer te prender, é algo que te quer fazer cair. E Provérbios fala que a gente sabe qual que deve ser a nossa atitude com o fofoqueiro? Fugir deles. Provérbios fala o seguinte: fuja do fofoqueiro, fuja daquela pessoa que fala demais. Nós temos que tomar cuidado com essas pessoas. E o problema, gente, aliás, esse versículo eu não pus. É que nós temos esses 4 tipos de pessoas nas nossas vidas. Os amigos, joia, glória a Deus por eles, temos que grudar neles. Os outros 3, nós temos que tomar cuidado, né? Os críticos, os competidores, os conspiradores. E como Paulo, a gente tem que aprender a viver com essas pessoas, porque nós não vamos excluí-las. Nós devemos amá-las, nós devemos derramar graça e misericórdia de Deus sobre a vida delas, mas nós precisamos também nos proteger. Então eu tenho que amar, eu tenho que derramar graça, eu tenho que derramar misericórdia, mas eu não preciso andar com ela o tempo todo. Eu não preciso contar meus segredos para ela, né? E eu preciso orar por ela, a mesma oração que a gente fez no domingo passado, que eu não vou voltar agora nela, mas vocês sabem qual é. Para que ela se torne como Cristo, porque a hora que ela se tornar como Cristo, ela vai parar com esses ardis, ela vai sair do meu pé, e ela, quem sabe, vai se tornar uma amiga, pela graça de Deus, né? E não dá tempo de eu falar muito sobre isso agora, que senão a gente muda o rumo da prosa, né? Mas um outro dia a gente pode fazer uma pregação só sobre isso, né? Só sobre as pessoas difíceis. Mas eu quero te dar 2 dicas. A primeira dica é: estabeleça limites. Quando você perceber esses sintomas nas pessoas, você perceber que uma pessoa fala demais, que ela gosta de falar da vida dos outros, quando você perceber que uma pessoa te faz sentir mal, te coloca para baixo e ela está se autopromovendo a partir da sua dor, quando você perceber esses sinais, o que você faz? Estabelece um limite. Olha, eu amo essa pessoa, mas ela me faz sentir mal. Eu vou limitar o tempo que eu passo com ela. Eu vou me encontrar menos com ela. Ao invés de encontrar com ela todo dia, eu vou encontrar uma vez por semana. Ao invés de encontrar uma vez por semana, vou encontrar 2 vezes por mês, ou uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, ou só vou conversar pelo WhatsApp, mas eu não vou romper, eu vou orar por ela, mas vou estabelecer um limite saudável. Eu falo muito isso em casa, limite saudável. Um guardrail, até onde eu posso caminhar com essa pessoa, o quanto eu devo ouvir, o quanto eu devo falar para essa pessoa, porque eu estou vendo que ela não está na categoria dos amigos, dos companheiros. E a segunda dica que eu quero dar para vocês é vocês entrarem no YouTube, coloque lá Eli Torresim, 5 tipos de relacionamentos, e assistam um vídeo que eu tenho lá de 12 minutos, 11 minutos que eu falo sobre esse assunto. Vai ajudar vocês, não vou falar mais sobre isso, porque senão a gente não dá tempo. Tá? Mas nós precisamos nos proteger dessas pessoas, sem exilá-las, sem excluí-las, mas nos proteger, beleza? Então, primeiro hábito, olhe os problemas com a perspectiva de Deus. Segundo hábito, não permitam que as pessoas controlem as suas atitudes. Não permita que ninguém controle como você deve agir. Tá? Terceiro hábito, confie que Deus fará tudo dar certo. Muitas vezes nós nos desesperamos porque a gente quer tomar o controle de uma circunstância que nós não temos controle. Aí você se desespera, porque você simplesmente não tem controle. Você não vai conseguir.
Então a melhor coisa que você faz é relaxar, entregar nas mãos de Deus e falar: Senhor, toma que o filho é teu. Sabe? Não dá. Não dá. Está além. Ele então, ó, meu patrão é um déspota, então eu nem vou trabalhar mais. Não é isso que eu estou falando, gente. O que eu estou falando é você entender, eu não posso mudar o caráter do meu patrão. Tudo que eu posso fazer por ele é orar. Já demos o roteiro da oração na semana passada. Comece a orar pelo cara. E faça o melhor que você puder no seu trabalho, como quem faz para Jesus, e não para o seu patrão. Porque ele é um déspota, então, quer saber? Eu não trabalho para ele, eu trabalho para Jesus. Eu venho aqui e faço como sacrifício de louvor a Cristo. E ora isso, fala: Senhor, eu vou fazer o meu melhor nesse trabalho, como sacrifício de adoração ao Senhor. Porque esse meu patrão não merece nada, mas o Senhor merece tudo. Sabe? Então, confiar que é Deus que vai dar um jeito, é Deus que tem o poder para mudar as circunstâncias. Aqui entra o fator fé, é ter fé, é ter fé. Quando a gente entra numa situação difícil, gente, nós temos duas opções: uma, adorar, orar; a outra, se preocupar. Ou você ora e adora, ou você se desespera. Não tem outra opção. Há momentos que não há mais nada a fazer. Tudo que a gente pode fazer é dobrar os joelhos, entregar nas mãos de Deus. Falar: Senhor, não dá mais, não dá mais. Nós precisamos pôr a nossa fé em prática. Muitas vezes essas dificuldades, esses conflitos, esses dramas servem para a gente praticar a nossa fé, para a gente aprender a viver aquilo que a gente fala que vive, quando está tudo bem. Aí é a hora de você falar: não, eu realmente vivo isso, eu pratico isso. Né? E Paulo faz isso no versículo 19, olha o que ele diz: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Paulo toma uma decisão: continuarei a alegrar-me. Ele decidiu, é o que eu vou fazer, eu vou me alegrar. Quer saber? Não interessa as circunstâncias, eu vou me alegrar, eu continuarei a me alegrar. Pois eu sei que isso vai resultar na minha libertação. E veja que libertação aqui, gente, não está falando de ser livre das correntes. Porque lá no outro versículo ele já sabe que ele não sabe se ele vai viver ou se ele vai morrer. Libertação para ele é o quê? Estar com Jesus. Libertação, ele não está falando: vou sair da prisão, vou escrever um livro, virar um best-seller. Não é disso que ele está falando. Ele está falando libertação daquela circunstância. Tanto que mais para frente ele vai falar que o melhor de tudo era ir para riba, né? Segunda parte do versículo: graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu restaurar em minha libertação, graças às orações e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. E aqui, de novo, Paulo fala 4 coisas. Ele gosta, tudo é 4, né? 4 fontes de força para as horas difíceis, que vão nos ajudar a permanecer firmes. Primeira, perspectiva de Deus, já falamos sobre isso. Eu sei que tudo vai dar certo, porque eu vejo além. Segunda, fé, que é Deus quem vai resolver. É Deus que vai transformar isso em algo bom. Vai pegar aquela circunstância ruim e transformar em algo bom. Que mais? Intercessão, saber que há pessoas que oram por mim. Você tem alguém que ora por você? Além de nós, já falei, se teu nome está lá na lista do Facebook, a gente ora por você. Mas você precisa ter alguém que ore por você. Você precisa ter intercessores na sua vida, por isso você tem que estar num grupo de mentoreio. Se você não está num grupo de mentoreio, entre para um grupo. Nós vamos começar daqui uns dias os grupos de casais, para fazer o curso de casais. Entra num grupo desse, para ter alguém orando sobre a sua vida, alguém intercedendo por você. Paulo fala isso, gente. Se Paulo, que é Paulo, precisava de gente orando por ele, por que nós, meros mortais, não precisamos? Hein? Por último, e o mais importante, tem a ajuda do Espírito Santo. É saber, ter a convicção de que o Espírito Santo está agindo. Eu não estou sozinho nessa. Quando eu tenho essas 4 fontes de força, isso me ajuda a passar pelos momentos de dificuldade. Porque eu sei, o Espírito Santo está comigo, tem gente orando por mim. Deus vai fazer esse troço reverter para algo muito bom. Porque eu sei que lá na frente Deus tem um plano. Deus tem um plano.
E é por isso que Paulo pode continuar a se alegrar. Ele faz essa escolha. Ele faz essa escolha que nós precisamos fazer. Então, confie que Deus fará tudo dar certo. Talvez não da maneira que a gente queira, mas de uma maneira muito melhor, da maneira perfeita, que é a maneira dele. O nosso problema é que às vezes a gente quer que tudo dê certo do nosso jeito, né? E Deus está olhando, meu querido, você vai para Roma, mas você vai como prisioneiro, tá? Você não vai no cruzeiro na primeira classe, você vai de prisioneiro. Mas tudo deu certo, sim ou não? Tudo deu certo para Paulo? Sim. No final deu tudo certo? Deu. Nós estamos aqui 2000 anos mais tarde falando dele. Eu acho que tudo deu certo para Paulo. Ele escreveu um best-seller, sim ou não? Sim. O livro mais vendido do mundo. Que tal para um prisioneiro? Nada mal, né? Nada mal. Quarto hábito e último. Vocês estão com fome? Foque no propósito e não no problema. Foque no propósito, foque no alvo. Eu gosto muito quando a gente faz os nossos acampamentos para adolescentes, que a gente leva um arco e flecha, a gente leva um alvo gigantesco, coloca lá no meio e a gente ensina os meninos, né, Victor, a atirar com o arco e flecha. Por que é importante? Você fala, é só uma brincadeira. Não é só uma brincadeira. Nós queremos ensinar os meninos a focar no alvo. Tem que focar no alvo. Tem um monte de distração, tem um monte de coisa acontecendo. Eu preciso focar no alvo. Eu tenho que aprender a olhar para o alvo. Se eu não aprender isso, eu me perco com todas as distrações. Eu preciso focar no alvo, no propósito. Paulo já está velho, ele está na prisão, ele está longe de casa, está esperando pela morte, morte por execução. Tiraram tudo que ele tinha, tiraram família, tiraram amigos, tiraram dinheiro, tiraram liberdade, tiraram ministério itinerante, porque Paulo viajava, né? Ele ia de lugar para lugar. Eu fico imaginando, Paulo devia ser um cara que adorava viajar, porque ele não parava, ele ficava 2 anos em cada lugar e viajava de novo. Imagina a sua vida, você a cada 2 anos mudar de lugar. Assim era a vida de Paulo. E agora ele está lá preso. Tirar a privacidade. Você imagina você ter que ir no banheiro com um cabra acorrentado em você. É mal, hein? Não sei quem sofre mais, né? Pensa bem, né? Porque dependendo do almoço, né? Terrível. Terrível. Mas há algo que eles não poderiam tirar de Paulo, que era o propósito dele. O propósito dele. Isso eles não conseguiram tirar. E eu li um livro fantástico alguns anos atrás, quero até ler de novo, de um autor judeu chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele escreveu um livro chamado O Propósito do Homem. E esse camarada, ele foi um prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, ele foi prisioneiro de um campo de concentração, na verdade um campo de extermínio. E ele conta uma das coisas, ele fala muita coisa, e uma das coisas que ele fala é que em um determinado momento os soldados da Gestapo fizeram eles ficar totalmente despidos, né? E colocaram eles numa fila, e ali eles escolhiam quem ia para uma outra fila, quem iria ser tomar banho, entre aspas, né? Que na verdade já entraram numa câmara de gás. E Viktor Frankl conta que naquele momento ele já havia perdido tudo, todos os seus amigos, sua esposa, seus filhos, sua dignidade, seu amor próprio, já tinha perdido tudo. Ele estava lá nu na frente daqueles guardas, passando frio, e aí ele conta que havia uma coisa que eles não poderiam tirar dele, que era a maneira com que ele reagiria. A maneira que ele escolheria reagir a tudo aquilo. E ao longo do livro ele vai contando que um a um seus amigos de campo de concentração, amigos, né, sei lá, seus companheiros de campo de concentração, foram morrendo, foram sendo executados, foram morrendo de enfermidades, de fome, e ele permanecia vivo. E ele conta que a decisão que ele tomava todos os dias era: eu vou viver mais um dia. Todo dia aquele homem decidia: eu vou viver mais um dia. Eu não vou enlouquecer, eu vou viver mais um dia. E ele viveu mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, até que o exército aliado chegou, né? Os americanos chegaram, os alemães fugiram, e ele sobreviveu e escreveu a sua história, que virou um best-seller. Nada mal para um prisioneiro de campo de concentração, né? Sim ou não? Esse homem tinha um propósito: viver mais um dia. Viver mais um dia. Nós precisamos aprender a seguir o nosso propósito, a entender qual é o nosso propósito, e a entender que eu posso olhar para esse propósito a despeito das circunstâncias,
eu posso olhar para esse propósito. E Paulo tinha um propósito. Qual era o propósito de Paulo? Ele não fala, o meu propósito é esse, mas se você ler o texto, nós não vamos ler por causa do tempo, mas se você voltar para os versículos 24 a 26, ele deixa claro que o propósito dele é o quê? Servir a Deus através do servir as pessoas. Ele fala claramente que tudo o que ele faz é para que a igreja cresça. É para que a igreja floresça. E por igreja ele quer dizer os irmãos, ele não está falando de instituição. Naquela época não havia instituição, denominação, não havia nada disso. Por igreja ele está falando nós. Que Paulo está falando, tudo que eu estou passando é para que vocês cresçam. É que para vocês vão em frente. E hoje eu creio que muita gente é muito infeliz. Muita gente sofre muito por falta de um propósito. Por não entender qual é o meu propósito nessa vida. E a gente tem aquela resposta pronta, né? Ah, meu propósito é glorificar a Deus. Através do quê? Você vai acordar cedo, vai dormir tarde, vai jogar videogame, vai para o trabalho, vai estudar, vai fazer alguma coisa e você vai glorificar a Deus? Ou, sim, como exatamente você vai glorificar a Deus? Qual é o propósito da sua vida? Né? Nós temos que responder essa pergunta. Nós temos que responder essa pergunta. E algumas acham que o propósito é autossatisfação. Não, meu propósito é ser feliz. Já ouviram isso? O importante é ser feliz. Aí eu acho assim, é autossatisfação. É mais dinheiro, é mais posses, mais sexo, mais comida, mais isso, mais aquilo. Né? Maior, melhor, mais rápido. Se eu tiver tudo de bom, vou ser feliz. E a gente já viu no começo que isso é uma grande mentira. Você não vai ser feliz. A autossatisfação não é o caminho para a felicidade. Sabe qual é o caminho para a felicidade? O sacrifício. A entrega. E aqui, gente, eu não estou falando de penitência, não. Não é você pegar aquele chicotinho e ficar batendo nas costas, tá? Estou para falar que se fosse isso era mais fácil. Né? Porque pegar o chicotinho e ficar lá se batendo, você acostuma, né? Vai calejando e pronto. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando que enquanto que ele é feliz, porque enquanto ele estiver vivo, leia lá, anota aí, versículos 24 e 26. Enquanto ele estiver vivo, ele usará a sua vida para ajudar os outros, para promover a igreja. Ele vai usar a vida dele para isso. Você faz isso? Será que eu faço isso? Ou será que nós vivemos para nós mesmos? Como a gente diz por aí, olhando para o próprio umbigo. Se você vive para si mesmo, se você vive tudo que você faz é pensando em si mesmo, você não vai ser feliz. E não sou eu que estou te amaldiçoando, gente, não. Tá? O pastor me amaldiçoou na igreja hoje, não volta mais nessa igreja. Não é isso que eu estou falando. Nós estamos falando de hábitos, de atitudes que vão produzir felicidade. Se tem uma coisa que não produz felicidade, é o egoísmo. Egoísmo não produz felicidade. Egoísmo produz infelicidade. Sabe por quê? Porque nunca é o bastante. Você nunca vai ter dinheiro bastante, você nunca vai ter sexo bastante, você nunca vai ter posição bastante, você nunca vai ter status, riqueza, fama, seja lá o que for, o bastante. Porque amanhã você sempre vai querer mais. E você não vai ser feliz. Felicidade não vem da autossatisfação. Felicidade vem da entrega. Vem da entrega. E Paulo fala o seguinte, versículo 21, ele deixa isso claríssimo. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo. O que ele quer dizer com isso? Enquanto eu viver, eu vou proclamar a Cristo. E a hora que eu morrer, eu vou estar com Ele. Aí, meu, é só alegria. É só alegria. Mas enquanto eu viver, eu vou proclamar Cristo. Agora, se eu te fizesse essa pergunta hoje, essa é a pergunta que não quer calar. Para mim, o viver é, honestamente, não fale para mim, não fale para sua esposa, nem para o seu esposo, mas só pensa. Se eu tivesse essa pergunta hoje, e você fosse sinceramente responder, o que você colocaria ali? Para mim, o viver é meu trabalho, meus filhos,
meu dinheiro, a minha conta bancária, o meu status, o meu projeto, o meu sucesso, o meu relacionamento conjugal, o meu negócio. Gente, tudo isso é muito bom. Nada disso é ruim. Nós queremos ter casamentos maravilhosos, nós queremos ter filhos lindos, nós queremos ter sucesso. Você pode ter riqueza, não tem problema nenhum. Você pode ter status, você pode ser famoso, não tem problema, isso é bênção. Mas nada disso substitui o lugar dele, que entregou a vida por você. E um dia você falou: Senhor, vem ser o meu Senhor. Ser Senhor significa estar em primeiro lugar. Um dia você falou que você queria que Jesus fosse o primeiro lugar na sua vida. Não falou? Ele merece o primeiro lugar. Ele merece esse primeiro lugar. Porque enquanto Ele não for o primeiro lugar, você não vai ser feliz. Porque as coisas nunca vão ser o bastante. Nunca. Então a maneira com que a gente preenche esse espacinho define a nossa felicidade. Define a nossa satisfação na vida. E meu querido, você não foi feito para ganhar dinheiro, sabia? Deus não te criou para ganhar dinheiro. Deus não te criou para ter sucesso. Então eu não posso ganhar. Pode. Você pode ganhar dinheiro. Você pode ter sucesso, mas não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou, sabe para quê? Para te amar. Deus te criou para te amar. Para olhar para você e falar: você é meu filho amado. Eu te gerei no ventre da tua mãe. Entenda isso, viva isso. E não permita que as circunstâncias afetem a sua felicidade. Você já tem a aprovação dele. Você já tem o amor dele. Entra nesse amor e deixa o resto lá fora. E declara: para mim, o viver é Cristo. O viver é Cristo. O resto é periférico. O resto é periférico. E eu quero entender o propósito da minha vida. Eu quero entender para que eu fui chamado. Eu quero viver Cristo. Eu quero olhar para esse propósito. Amém? Nós vamos orar. Quero convidar o Rafa e a Gabi para cantar para nós. Mais uma vez, eu gosto tanto daquela música, eu pedi para eles cantarem de novo. Enquanto a Gabi canta, eu quero te convidar para colocar diante de Deus o que tem sido o seu viver. O que tem sido o seu viver? Confessa isso diante dele. Ele já sabe, mas é importante você verbalizar. Você chegar para ele e falar: Senhor, eu confesso que o meu viver tem sido... Mas eu quero fazer uma substituição nessa manhã. Eu quero trocar. E eu quero mais uma vez declarar que o meu viver é Cristo. E que a minha felicidade não está vinculada às circunstâncias da minha vida. Não está vinculado às pessoas, nem aos problemas, nem às situações, nem nada. A minha felicidade está vinculada a quem eu sou em Jesus Cristo e o que Ele fez na minha vida. Vamos ouvir a música, daí a gente ora juntos, tá? Vazio.
Pai, nós queremos confessar diante de Ti, Senhor, que tantas vezes nós colocamos outras coisas em primeiro lugar. E nós cremos que por isso, tantas vezes nós somos infelizes. Que nós procuramos nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias, a felicidade que está em Ti. E aí nós nos decepcionamos. Nós confessamos isso hoje, Pai, e pedimos perdão. Perdão pela nossa ignorância, perdão pela nossa rebeldia, perdão pela nossa autossuficiência. Nós queremos declarar, Pai, que dependemos totalmente de Ti. Que mesmo quando achamos que somos fortes, na verdade somos pó. E precisamos de Ti, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor restaure o nosso coração. Que o Senhor restaure a nossa alegria da salvação, a nossa alegria de estar na Tua presença, a nossa alegria de Te conhecer como Pai querido que nos ama, de estar na presença de Jesus, nosso irmão mais velho, que morreu por nós. Restaura essa alegria nas nossas vidas, Pai. Faz-nos sentir gozo na Tua presença. Nós possamos nos alegrar em Ti e que as circunstâncias para nós não sejam nada. Nós possamos voar muito acima delas e que as pessoas possam ver isso e ser atraídas a Ti, Pai. Atraídas ao Teu amor, à Tua graça, à Tua salvação, em nome de Jesus. E eu quero convidar você que está aqui hoje, de repente você não tem um relacionamento com Jesus, você ainda não conhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Se você desejar, a fazer uma oração de entrega, a falar para Ele: Senhor Jesus, toma o controle da minha vida, venha habitar no meu coração, venha ser Senhor e Salvador da minha vida.